Hoje vou conversar com o Fred, do Desimpedidos, que é um rapaz aí de grande sucesso nas redes sociais, também no meio do futebol. Acho que vai ser um papo bem interessante, um pouco fora da caixa aí do papo de investimentos, mas eu acho que é alguém que tem muitas virtudes aí como questão de carreira, como profissional, né? Como explorar a questão das redes sociais muito bem, a questão das plataformas do YouTube. Então ele é um grande comunicador aí, apesar da idade. Vamos aguardar aí que ele já deve estar entrando logo mais. E aí, Paulo, beleza, meu querido? Beleza? Você prefere Fred ou Bruno ou não tem essa? Tanto faz, mano. Do mesmo jeito que me chamarem, eu atendo das duas formas, velho. Tanto Tá até uma certo. brincadeira que eu faço, que o pessoal fala, pô, e aí, te chamo de Fred ou de Bruno? Eu falo, tanto faz. Aí perguntam, ué, como é que sua mãe te chama? Eu falo, minha mãe me chama de filho, então se quiser me chamar de filho também, não tem problema. Também tem problema. O que tiver. Não xingando a mãe, tá tudo certo. É isso. Tá certo, tá certo. Muito bom, Fred. Não, primeiro uma honra aí estar aqui contigo. Muito obrigado aí, viu, por esse espaço aí de poder bater um papo com você. Fiquei muito feliz quando eu descobri que você é palmeirense. Eu também sou. Tá me ouvindo? Oi? Opa, tá aí? Voltei. Tá aí? Tá me ouvindo Opa, bem? Desculpa aí, beleza, Paulo. Foi beleza. mal. Tava conectado na rede errada aqui. Tô. Ah, tá, beleza. Agora tá melhor aí. Sim, agora Tá, te ouço perfeitamente. tá certo. Perfeito. Não, fiquei muito feliz de saber que você é palmeirense, certo? Bastante. Bastante. Ah, que bom. Eu sou também. Apesar da gente sofrer, né? É um time que a gente tem orgulho aí de torcer. Com certeza, mas já sofremos muito mais, viu? Ontem Eu também acho. tava vendo a final É, da Libertadores, nossa, ou época, assim, época boa, mas ao mesmo tempo sofrida também. sim, sim, sim. É, eu comecei a ver mais futebol, acho que é lá na época de 92, 93, que o Palmeiras tinha um baita time, né? Chegou a ganhar a Libertadores também naquela época. Acho que isso marcou bastante aí minha adolescência e tal. Então, isso Uhum. pegou legal. Bacana, Fred. Então, tá bom, falar contigo aqui, assim, uma coisa que às vezes a gente discute, né? Até no meio empresariado, corporativo, né? Para quem não sabe aqui, eu sou sócio de uma empresa de assessoria de investimentos, né, que chama iHub, e muitas das coisas que a gente começa lá é sempre com muita vontade, com muito tesão, né? E tentando descobrir sempre a melhor forma de atender um cliente, de proporcionar para ele a melhor experiência no mercado financeiro. E aí eu Uhum. lembro uma entrevista sua que você falou do Cristiano Ronaldo, que você falou assim, poxa, o Cristiano Ronaldo é um cara que, claro, não que ele não tenha talento, mas ele é muito mais na raça ali, na competência de, né, se esforçar para executar as coisas, né, do que do fato de ter nascido ali já com aquele talento todo, né? O que você acha assim na carreira, tanto como jogador de futebol ou de uma maneira geral, né, carreira de executivo, você acha que o que é mais importante, é o talento ou a raça? O que você acha que pega mais? Cara, eu acho que é uma soma dos dois, mas se tivesse que escolher uma, eu acho que seria a vontade, cara. Porque a vontade, eu acho que, tomara que não esteja falando alguma besteira, eu acho que você é até capaz de produzir um talento, cara, entendeu? Que nem, por exemplo, eu não sei se eu nasci talentoso, entendeu? Eu não sei Uhum. se foi um dom, entendeu? Eu não sei se eu acredito tanto em dom, assim. Eu acredito que as pessoas têm uma aptidão ou outra mais condicionada para um lado do que para o outro, mas só que nascer abençoado e tal, por exemplo, se eu tivesse só nascido, não tivesse estudado, não tivesse batalhado, não tivesse aprimorado minhas técnicas, não tivesse buscado todos os meus objetivos, eu não ia poder ficar encostado num dom, né? Então, se Uhum. fosse para escolher entre um ou outro, eu iria através do trabalho. Por isso que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, porque mesmo ele estando no topo há muitos anos, ele continua buscando, ele continua trabalhando, continua lutando. Inclusive, eu vi até um post hoje do preparador físico da Juventus falando que pós-quarentena ele voltou mais forte do que antes da quarentena. Então, imagina, no Se momento que tá cuidou passando. mais. É isso, você cuidou mais. Ele conseguiu voltar mais forte do que na pré-temporada. Então, no momento que tá todo mundo ali, meio que na moleza, tal, reclamando das dificuldades que Comendo estão tendo, o mal. cara, em cima disso, ele acabou criando um novo desafio e conseguiu voltar mais forte do que antes. Uhum. Entendi, legal. Vocês também se definem um cara com mais raça do que talento?
Considero, cara, considero sim, É. né? Assim, é óbvio que, pô, eu sempre falo que tem uma estrelinha aí que me ilumina, mas é uma frase que eu até aprendi com o próprio Cristiano. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, se eu não tivesse Uhum. dedicado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado tantas referências e inspirações quanto eu tenho, jamais teria alcançado o que eu alcancei e jamais, e até os planos que eu tenho mais para frente de conseguir alçar voos maiores ainda. Então, continuo trabalhando, continuo estudando, continuo me esforçando, continuo indo atrás das pessoas que são referência para mim para cada vez mais crescer. Entendi. Porque esse negócio aí seu das redes sociais, né, do YouTube, de ser um apresentador, um jornalista, acabou se misturando muito com o desejo que você tinha de virar jogador profissional, né? Hoje você Sim. até conseguiu unir as duas coisas, né? Uhum. Parabéns, inclusive, lá pela série lá que Obrigado. você está participando, né? Muito legal. Mas hoje você ainda tem o desejo assim de ser jogador ou você está feliz um pouco com essa mistura, né? Esse mix que você conseguiu criar? Como é que é um pouco isso? Cara, eu acho que essa mistura ela é perfeita, porque ela realizou meu sonho, né? Ela realiza meu sonho, ainda tô nessa fase com o Magnus, e pode ser que a gente dê sequência nesse projeto de jogador profissional. E ao mesmo tempo eu não tenho que ficar me concentrando como os jogadores concentram. A torcida não vem espancar meu carro, por mais ridículo e bizarro que isso seja, dessa pressão que os jogadores sofrem, que nem, por exemplo, não tenho que viajar tanto quanto eles viajam, não tenho que ficar tão longe da minha família quanto eles têm que ficar, né, durante o ano inteiro. Então essa mescla é ideal, entendeu? Então eu até falo que eu Uhum. tenho a vida perfeita nesses dois termos, porque eu jogo com grandes craques, jogo em grandes ginásios, em grandes estádios, mas não tenho tanta pressão quanto eles têm. É óbvio que eu tenho uma pressãozinha? Tenho. Por exemplo, se eu for jogar uma pelada com você, com seus amigos, enfim, se tiver alguém assistindo de fora, já vai rolar uma pressão, entendeu? O pessoal já vai falar, Claro. ih, olha lá, o Fred tá jogando, vamos ver se ele vai jogar bem. Se eu errar um lance, vão falar, ih, aí vão vaiar, e vão criticar, enfim, é uma pressãozinha chata, lógico que é, mas é muito menor do que a pressão que os jogadores sofrem. Sim, sim, porque os jogadores ficam tudo concentrado ali no jogo, né? Se for uma semifinal, final, então, aí imagina a Sim. descarga de adrenalina que passam ali por esse momento. Apesar de que Uhum. também tem uma certa dose de pressão quando você está, enfim, falando com o público, né? Se expondo a muitas pessoas. Tudo bem que é uma adrenalina um pouco diferente, né? Mas eu acho Sim. que a gente também pode encarar um pouco aí dessa forma, né? Você também se considera um cara assim que você fala que é zoeiro, né? Que Também. se descontrai bastante. Como é que é? Isso aí foi uma coisa que você treinou para você conseguir, assim, de certa forma, ter uma carisma com o pessoal? Ou você nasceu com isso? Você acha que dá para treinar esse tipo de característica? Ou isso você tem que nascer com? Cara, é engraçado porque aí nesse caso eu vou contra, né? Que eu falei que eu não acredito em nascer com, mas eu acho que depende muito das suas referências. Nesse caso, eu posso até usar o exemplo que eu nasci, porque assim, minha família veio do Nordeste e o Nordeste tem uma veia humorística muito grande. Então, desde pequeno, meu pai sempre gostou muito de colocar as coisas para assistir e sempre coisas bem-humoradas. E, obviamente, que isso interferiu muito na minha personalidade. Então, Uhum. meu vô, eu até brinco falando que meu vô é muito mais engraçado que eu, que meu pai é muito mais engraçado que eu. Então, eu só sou a terceira geração ali. Minha mãe também é muito engraçada. A família da parte da minha mãe é muito engraçada. Então, o bom humor, ele é de família. Então, Uhum. desde pequeno, a primeira coisa que meu pai me colocou para assistir foi o Chaves. Então É, é uma das minhas grandes também via referências. E é muito. muito bem humorado, é um humor quase que infantil ali, mas até com umas críticas de adulto Uma mesmo. sacada, né? Então é minha principal referência. Na sequência, também assisti muito Charlie Chaplin, mesmo não entendendo tanto quando era criança. Algumas referências devem ter entrado na minha cabeça inconscientemente. Assisti muitos Trapalhões. Fora desenhos animados também, que são sempre bem humorados. Então, acho que isso não é que eu nasci, mas só que assim que eu vim para a Terra, meu pai já me passou isso. Então, acho que isso tem grande interferência nesse meu lado zoeiro, como você classificou aí. Uhum. Mas também acredito que dá para treinar, cara. Mas Dá. desde A que a própria pessoa se sinta à faculdade, vontade. você fez comunicação, né? Você fez jornalismo. Jornalismo, sou formado em Acho jornalismo. que eu também sou formado em comunicação, né? Apesar de atuar no mercado financeiro, aí depois eu fui fazer pós em finanças, tá? Mas eu comecei pelo lado de humanas. Eu acho que esse Aham. tipo de faculdade, quando você faz comunicação, assim, eles te dão um grande repertório de tudo, né? Você tem que ler muitos clássicos, história, tal. Isso de certa forma também te dá um repertório bom para você ou escrever, ou poder falar, ou até mesmo fazer piada, que você precisa ter algum repertório, alguma capacidade cognitiva para poder, né,
soltar boas piadas, né? E Sim, não com ser a certeza. piada, na Uhum. maioria das vezes. Mas eu acho que o carisma que você tem, a humildade, também acho que é uma coisa que vem de coração. Pelo menos é o que eu sinto, né? Pelo o Pô, pouco assim que eu legal. te conheço mais vendo seus vídeos, eu acho que é uma coisa mais autêntica. Tem algumas pessoas que forçam isso e aí acho que fica É um pouco verdade. evidente, né? Tem que vir, tem que ser meio natural. Acho que essas coisas têm que vir um pouco de dentro, né? É, não, Acho que já isso é ouvi uma. bastante assim. É, então, é que realmente forçar é meio. Porque, por exemplo, eu acho que as pessoas elas têm que tentar tudo, entendeu? Se ela não tem o bom humor na veia ali e ela tenta fazer umas piadas, pô, pelo menos ela tá tentando, entendeu? Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado também. Então aí vai do próprio filtro da pessoa, entendeu? Eu não sou um personagem, entendeu? Fred é só um apelido, não é um nome artístico que eu criei, não é uma outra Sim. personalidade, sou eu, entendeu? Então eu vi que eu tinha esse lado cômico e que eu sempre gostei de falar de qualquer tipo de assunto de maneira bem humorada. Seja quando eu era repórter, que eu nem falava sobre futebol, eu falava sobre curiosidades, falava sobre acontecimentos históricos, falava sobre economia, falava sobre cidadania. Eu sempre tentava puxar para o lado mais engraçado, para o lado Uhum. que. Porque eu acredito, isso é uma crença minha, que eu acredito que quando você passa uma informação de uma forma bem humorada, a chance de você atingir a pessoa ela é muito maior. Então, eu acredito nisso, eu acredito que eu domine esse método, então é o que eu sigo aí na minha vida, principalmente na comunicação. Uhum, uhum. Legal, não, bacana, bacana. Fred, fala de um assunto aqui, assim, a gente vê você muito engajado no meio, né, do futebol e junto com os atletas, né? E quando a gente Uhum. pega geralmente, né, esse tipo de profissional que muitos almejam ser, mas uma coisa que eu vejo que até melhorou nos últimos anos, mas eu ainda a vejo como deficiente, você pega, por exemplo, a carreira de um atleta, ele tem lá um certo prazo de validade, vamos chamar assim. Então o Com cara consegue certeza. jogar, sei lá, até os 40 anos ali no limite, se tiver muito No bem de saúde, máximo. se tiver um puta de um Uhum. preparo, né, do tipo Cafu da vida, aí Uhum. vai. Mas a maioria até começa a se cansar um pouco antes, né? Então, geralmente, quando o cara é bem sucedido, ele tem uma carreira, né, onde ele ganha muito dinheiro, mas ganha muito dinheiro até um certo tempo da vida dele, né? E aí depois ele tem que substituir aquilo com outras coisas. Ou ter feito um pé de meia, né, relevante, de modo que ele consiga, poxa, guardar aquilo ali e utilizar aquilo lá com sabedoria para o resto da vida dele, que vai ser um tempo maior do que o que ele foi como jogador, ou então ele se enfiar em algum empreendimento, virar comentarista, como assim muitos viram, ou treinador, né, mas muitos não conseguem fazer essa virada de chave. Você vê que isso no seu meio, assim, chega a ser uma preocupação aí do pessoal que quer ser jogador ou que já é jogador? Você acha que isso mudou de uns tempos para cá ou não? Que a gente vê a população como um todo ficando um pouco mais preocupada, né, com planejamento financeiro, com investimentos e tal, coisa que antes ninguém falava. Você vê isso acontecendo também nesse meio? Como é que você vê isso? Ou acha muito carente? Eu vejo assim, sendo bem honesto, é um assunto que eu não gosto de entrar com os jogadores, entendeu? Porque eu acho que é uma situação muito particular. Então, acredito que dentro de uma entrevista eu nunca conversei com eles. Pô, e aí? Como é que você guarda o seu dinheiro? Como é que você cuida tal? Sim, sim. As Claro, isso é poucas uma coisa opiniões que eu mais. tenho é mais do pessoal que fala, tipo, não, pô, guardei um dinheiro, pô, investi numa casa, investi não sei o quê. Eu, sinceramente, isso é puro palpite, não é um dado. Eu ainda acho que os jogadores investem meio mal. Porque, Uhum, assim, isso eu passei na pele e acredito que eu tenho um pouco mais de. Tive um pouco mais de visão nesse caso. Porque normalmente os jogadores vêm de uma família humilde. Eu vim de uma família humilde, uhum, vim da periferia de São Paulo. Então, quando você começa a se dar bem na vida, quando você começa a ganhar dinheiro, muitas pessoas acabam dependendo de você. E se você não sim. for ligeiro, se você não for esperto, você acaba. Essas pessoas se tornam dependentes de você e você acaba se afundando, entendeu? Sendo que. Porque, assim, a gente não tem nada. E do nada a gente começa a ter tudo. Então dá vontade de comprar casa para a mãe, dá vontade de comprar carro para o pai, dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer aquilo. Mas só que se a gente esperasse, no caso dos jogadores, né? Esperasse 1 ou 2 anos guardando esse dinheiro e investindo direitinho esse dinheiro, a chance dele realizar esses sonhos com mais tranquilidade seria muito maior. Então, Uhum, realmente, não converso tanto com os jogadores com relação a isso, com um ou outro que já me deram abertura, mas posso até me usar como exemplo, entendeu? Felizmente, conheci o Rafa Kassab, conheci o Fernando, que a gente cuida do dinheiro, cuida dos meus uhum, investimentos, justamente para não acontecer isso. Inclusive, toda essa opinião que eu dei aqui, eu aprendi com o Rafa uhum. Kassab, entendeu? Que ele Ah, que me legal. falou que se, Muito bom. tipo, assim, ele falou, pô, ainda bem que você veio numa hora legal, porque acho que eu entrei e comecei a cuidar com ele
acho que no meu segundo ano de Desimpedidos, se eu não me engano, que foi quando eu estava começando a ganhar uma grana considerável. Então, fico feliz de ter essa ótica aí. E, assim, se tiver algum jogador aqui assistindo, se tiver algum futuro jogador assistindo, se eu pudesse dar um conselho, é isso, cara, que dá vontade de gastar, de comprar tudo. Óbvio Sim. que dá, porque a gente não tem nada e do nada a gente começa a ter a possibilidade de ter tudo. Um pouco deslumbrado, né, com esse mundo novo. Exatamente, pode rolar um deslumbramento, o que é normal. Entendeu? É Uhum. normal porque realmente as coisas começam a ser muito mais fáceis, mas se eu pudesse dar um conselho seria para ter um pouco mais de tranquilidade, porque lá na frente a gente vai ter mais chances de realizar esses sonhos da família. Isso que eu estou falando que assim, eu considero não ter esse prazo de validade. Então, eu posso trabalhar até os meus 50, 60 anos. Se eu tiver saúde, obviamente, e se eu tiver vontade, entendeu? Se eu ainda tiver pique, se eu ainda tiver gás. Porque os jogadores, muitas vezes, eles têm essa vontade de continuar, mas só que às vezes eles ficam meio de saco cheio por conta do desgaste do dia a dia, sabe? De ficar longe da família, de não ver os filhos crescendo muitas vezes, então realmente é Sim. delicado. Então, se eu tô pensando assim, eu acho que os jogadores têm que pensar mais ainda. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que a gente vê, assim, eu acho que não só quando você é jogador de futebol, mas qualquer profissão que você estoura muito rápido, ganha dinheiro muito rápido, Uhum. né? Você tem uma tendência a querer aproveitar, a querer viver, muitas vezes torra todo o dinheiro, às vezes até se perde, né? Sendo jogador, principalmente, quando você gasta muito dinheiro, realmente o cara gasta com balada, comprando iate, viajando por aí. Então aí o cara se acaba até fisicamente, aí pode atrapalhar até na própria carreira, né? Então acho que Verdade. o pé no chão aí, a parcimônia e a cautela é importante aí para conseguir levar uma vida. Que a maioria dos jogadores que a gente vê não conseguem fazer muito bem essa virada de chave, né? Quando o cara se aposenta, deixa de ser jogador de futebol até arrumar uma outra profissão, né? Que aí a gente entra também no mérito que às vezes não é nem só a questão financeira. É lógico que o financeiro é importante, porque se o cara ficar quebrado, se aposentar com 40, chega com 50 ele ficar quebrado financeiramente, o cara vai entrar numa depressão, não vai conseguir mais dar assistência para a família. Quando ele mais vai precisar do dinheiro, que ele vai começar a ficar doente, porque começa a ficar velho, não vai ter, né? Então isso é um Uhum. ponto importante. Mas o outro também é que, pô, o cara era jogador, o cara bonzão, entrava lá no campo, todo mundo batendo palmo pro cara, marcando gol, aquela pressão, aquela adrenalina. De repente o cara para, fica em casa, procura alguma coisa pra fazer, mas não sabe. Esse eu acho que é um momento que, emocionalmente falando, também pode fazer muita bagunça, né, na cabeça do jogador ou do profissional ali, né? Que ele para de ter aquela exposição, né? Aí ele começa a ficar um pouco de... Tanto na mídia, mas como também dele Uhum. sentir que, pô, dos torcedores irem lá falando, poxa, parabéns, vamos lá, vamos marcar esse gol, né? Acho que isso é uma coisa que deve fazer muita falta, né? Quando os caras se aposentam. Ah, certeza, Paulo. Mas assim, eu também acho que existem casos e casos, entendeu? Já vi jogadores que ficam altamente reféns do passado, então vivem só comentando o passado e acaba rolando sim essa carência, né? Essa carência dessa adrenalina das pessoas ficarem com a atenção totalmente voltadas a eles, mas também tem casos de jogadores que realmente eles ficam de saco cheio, cara. Entendeu? Tipo, pô, passou a vida inteira na maior pressão, da torcida cobrando, de você tendo que lutar, batalhar, acordar cedo todos os dias, ter o desgaste físico, né? Porque, cara, na intensidade que os profissionais jogam, o seu corpo vai se destruindo mesmo, cara. Entendeu? É lesão Uhum. pra lá, é lesão pra cá. Então tem alguns que ficam de saco cheio e quando chega a aposentadoria, eles dão graças a Deus, cara. Fala, pô, ainda bem que chegou esse momento aí, mas realmente existem os dois casos. Tanto esses que acabam psicologicamente sentindo falta, mas só que às vezes psicologicamente para outros faz até bem, entendeu? Que eles tiram essa pressão, conseguem viver a vida com a família deles e aí conseguem, dependendo da imagem que ele construiu como jogador, conseguem continuar trabalhando no futebol, seja como técnico, seja como auxiliar, seja como comentarista, que muitos têm esse caminho, ou os outros que simplesmente deixam de lado isso e acabam esquecendo o futebol, porque realmente a pressão e o esforço físico, eles são muito grandes. Acaba sendo difícil muitas vezes de manter, né? Mas qual que você acha assim que é o maior risco para um jogador assim quando ele para de jogar, né? O que assim que ele tem que ter em mente, o que ele tem que fazer ali para não entrar numas e se perder? Financeiramente, você diz? Eu acho que financeiramente e emocionalmente também. Acho que as duas Uhum. coisas impacta bastante. É que eu vou responder primeiro emocionalmente. Emocionalmente, eu acho que ele tem que. Isso dá uma opinião como não, jogador ainda não aposentado, né? Já que, Uhum. Mas mais por conviver, já que é exatamente. mais por convivência. Eu acho que Como ele uma tem que. reflexão aqui. Então, eu acho que ele tem que desfrutar os momentos que ele acabou perdendo por conta do futebol.
que é ver um filho crescendo, que é levar o filho na escola, que é acompanhar a família de perto, que é ir nas festas de família, porque, por exemplo, quando a família tá fazendo festa, é final de semana. E normalmente o cara sempre tá Vai jogando estar de final de jogando. semana. É. Então, realmente, eles vão perdendo momentos muito importantes. Então, acho que emocionalmente, eu acho que é importante isso, você viver aqueles momentos que você acabou perdendo por conta da sua profissão. Agora, financeiramente, cara, eu não acho que é uma atitude que tenha que ser tomada quando acaba a carreira, porque aí eu acho que já é tarde demais. Porque eu sinto na pele que quanto mais você ganha, mais aumenta o seu custo mensal, entendeu? Mais aumenta a sua despesa de vida. Então, se você não tiver um planejamento prévio e você se preocupar com isso só depois, cara, você vai aumentando, entendeu? Tipo, o seu custo de vida, ele sobe muito, o seu nível de vida, ele vai subindo muito. Então, se você for parar para pensar nisso só depois que você se aposenta, muito provavelmente você vai estar ferrado. É óbvio que os jogadores têm muito dinheiro, é quase que uma coisa infinita, mas ao mesmo tempo que eles ganham muito, eles gastam muito. Então, se você não tiver um planejamento, a chance de dar ruim é muito grande, cara. Que nem, por exemplo, eu não sei como é que o Adriano vive, mas assim, dizem que ele ganhou muito dinheiro, entendeu? Falam que ele tem, sei lá, 16 casas em Milão, que tem um monte de coisa pelo mundo e tal. Mas se você for ver, cara, tem no mínimo uns 10 ou 15 anos que o Adriano não ganha mais dinheiro com futebol. Entendeu? Desde Sim. que ele parou e mesmo assim ele aparenta ter uma vida financeira boa. Então, existem casos e casos. Se outros jogadores que não conquistaram tantas coisas quanto ele quiserem seguir esse exemplo, eles estão ferrados, mano. Eles Sim, vão sim. ruir. Eu tenho que lembrar também que é uma elite ali que ganha milhões, né? Você está falando o quê? De 1% dos jogadores aí que vão Exatamente, eu acho que chegar até lá. O menos. pessoal acha que é jogador de futebol, vai ser rico, mas a maioria, na verdade, é igual a todo mundo, né? Ganha lá seus 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês e olha lá, ralando pra caramba, senão até Exatamente. mais que, né? Não sofrem talvez a mesma pressão de uma torcida muito grande, mas ainda assim é ralação todo dia ali também, né? Pra Então, conquistar. esse caso é mais preocupante ainda, Paulo, porque o cara ele vive ali ganhando 2.000, 3.000, 5.000 reais a vida inteira, e mesmo assim ele continua tendo o mesmo prazo de validade dos jogadores que ganham Verdade, milhões. Entendeu? verdade. Então aí é que mora o perigo, cara. Que nem, por exemplo, agora eu tive uma oportunidade de jogar futsal profissionalmente. E não tem nem comparação os valores. Entendeu? E os Sim. jogadores de futsal passam a vida ali lutando e ganhando o salário de umas pessoas, de pessoas comuns, né? Digamos assim, com outros empregos mais comuns do que um atleta. Então, realmente é preocupante, cara. É preocupante porque o esporte não é devidamente valorizado e que realmente esses jogadores doam um pedaço gigantesco e importantíssimo da vida deles para ganhar esse dinheiro que não é o suficiente para você fazer um pé de meia. Então, realmente, quando acaba a carreira deles, principalmente esses jogadores de futsal, jogadores de clubes de menor expressão, aí, cara, a vida tem que começar quase que de novo para eles, porque já tem algumas pessoas da família que dependem deles e eles têm que se reinventar procurando um emprego novo. É curioso, né? Que só o futebol masculino de campo é o que tem mais público, né? Mesmo quando você fala futebol masculino futsal, mesmo assim, porque o salário está diretamente ligado ao público que assiste, né? Sim, Então, assim, a lógico. gente não é habituado a ficar vendo a final do campeonato de futsal, sei lá, alguns sim, mas não é uma coisa assim que está na mídia, lá no horário nobre da televisão, passando um jogo desse tipo, né? Então, quando que nos Estados Unidos a gente até vê bastante, né? Você acha que está tendo alguma mudança, que o pessoal está começando a se interessar mais, que aí talvez possa refletir no salário desses caras? Ou será que a gente está ainda anos-luz disso acontecer, se é que vai? Sinceramente, eu vou falar da minha parte. Eu acho que eu estou contribuindo bastante com isso. Sem Porque, dúvida, assim, sem o dúvida. futsal, eu não tenho esse dado, mas acredito que é o esporte mais praticado no Brasil. Porque a gente tem quadra em todo quanto é lugar, É, entendeu? Seja é na mais prático do que periferia, um campo enorme. muito mais, entendeu? E é É, muito mais fácil você arrumar outros 9 caras para você jogar do sim, que mais 22, entendeu? Eu já joguei muito tempo na várzea, sei o quanto é difícil você conseguir 11 caras para jogar um futebol de campo. Então, acredito que sim, seja o esporte mais praticado por conta das quadras que tem na periferia, das quadras que tem nas praças, as quadras que tem nas escolas, principalmente. Então, acho que essa visibilidade que eu tô dando que não só eu, né? Toda a equipe do Desimpedidos, toda a equipe da Spray, enfim, o YouTube, que a gente está dando pro esporte, ela é muito importante, sim. Porque os uhum, jogadores do Magnus estão ganhando mais seguidores, o Magnus está ganhando mais visibilidade, a Liga legal. Futsal está ganhando mais visibilidade, as pessoas vão querer assistir por conta da identificação que teve com a série. Então, realmente, acho que
não é que eu vou mudar e revolucionar o futsal, longe de mim. Queria muito eu ter esse poder, mas acho que eu tô Aham. Não, mas conseguindo acho que contribuir contribui, sim. né? Acho que Aham. contribui lá com sua parcela ali para mudar um pouco isso, né? Pouco a gente sente isso daí também na prática. Aliás, parabenizar aí o Fernando e o Rafa Kassab, né? Que você disse que ajudaram muito vocês. Aí, parabéns aí Sim, sim. aos dois, né? Acho que é um pouco nossa missão também ajudar as pessoas a investir, montar um planejamento quando necessário, pensar nos gerenciamentos de risco. Por exemplo, pouco jogador de futebol faz seguro para se caso acontecer alguma coisa, quebrar uma perna. Então, esse tipo de coisa também é importante. Acho que tudo ali na vida tem que estar amarrado, né? A gente Uhum. também é de um mercado que começou de uns anos para cá a ficar um pouco mais disseminado, que é de você poder realizar investimentos dentro de plataformas que a gente chama de arquitetura aberta, né, fora dos bancos. Né? Então a gente atua, por exemplo, através da XP, mas enfim, ela não é única, existem outras plataformas hoje. Mas foi um trabalho muito de formiguinha quando a gente começou lá, nem tanto tempo, tá? 5, 6 anos atrás, que tinha que explicar como é que era esse modelo, como é que isso funcionava, e falar que nos Estados Unidos isso já era assim, para tentar disseminar, né? E uma coisa que a gente vê que depois de muito trabalho acontecendo, hoje acabou virando até uma coisa um pouco mais comum, né? As pessoas já sabem o que é, a gente já precisa explicar menos e muitas vezes até nos procuram, né, para fazer um trabalho um pouco mais dedicado, especializado, que antes estava muito meio que jogado, assim como você falou, né? Além do cara não se preocupar, ainda quando ele ia se preocupar, ia procurar alguém, não era alguém que estava ali, né, Uhum. habilitado suficientemente para dar o suporte ali que a pessoa ali precisava, né? Então acho que isso daí, quando você fala, claro, a gente não muda o mundo sozinho, né? São poucas Uhum. ações ali de forma continuada, com um Sim. hábito, né? Que aí vão levar aquilo no médio e longo prazo a alguma mudança, alguma coisa aí que seja válida, né? Mas eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. Outro aqui. Boa. Porque a gente falou aqui que eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Que, poxa, se você tem um sonho, que você tem uma vontade, né? Que ter a raça, né? Ter esse espírito, ter essa garra de correr atrás, ela é muito mais importante, né? Muito mais não, né? Mas ela pode sim substituir boa parte do talento que seria necessário para aquela profissão, né? Eu acho que você é prova viva disso, e eu vejo também muitas pessoas atuando até no meu meio que também são assim, que vieram de áreas totalmente diferentes, que não tinham a ver com finanças, com o mercado financeiro, e conseguiram se tornar referência nessa área Uhum. simplesmente pela garra, pela força de vontade. Então, acho que vocês, o pessoal todo do Desimpedidos, né, do MAG, acho que merecem aí uma salva de palmas aí por tudo isso. Então, acho que isso daí é importante. Mas acho que um outro ponto aqui de reflexão aqui que a gente também tem que ter é que, seja um atleta, seja jogador de futebol, seja o que for, que é importante também a gente ter um planejamento, né, de longo prazo para pensar não só nos investimentos, mas para pensar no futuro, na aposentadoria, né, porque a gente precisa começar a se preocupar desde já com um futuro que uma hora vem e não, né, podem acontecer algumas coisas que vão nos deixar, né, em maus lençóis aí se a gente não se planejar, se a gente não fizer tudo direitinho, né, Fred? Sim, eu acho que tem esse pensamento do futuro, mas também tem o pensamento de você conseguir usufruir com responsabilidade de suas conquistas. Perfeito, Entendeu? Era perfeito. uma conversa até que eu estava tendo com o próprio Rafa, que realmente tem uma série de pessoas que não, estou economizando porque lá na frente eu vou aproveitar disso. Não, lá na frente eu vou aproveitar isso. E a pessoa vai fazendo 40, 50, 60 anos e fica E falando não que lá na frente vai usufrui. fazer isso. Entendeu? Então, gente, peraí também, entendeu? Tipo, estamos com 60 anos, lá na frente vamos fazer calma, que não tem tanto lá na frente assim também, a não ser que a pessoa viva 100 anos. Então, realmente, Uhum. acho que tem que existir esse equilíbrio de, obviamente, você tem que poupar, você tem que pensar. Eu, principalmente, assim, mano, eu não preciso de mais dinheiro do que eu já tenho, entendeu? Do que eu já ganho, porque eu não preciso de grandes luxos, não preciso ter uma casa gigantesca, eu não tenho carro, eu não preciso de mais, mas só que eu hoje penso no legado que eu vou deixar para as próximas gerações da minha família, entendeu? Então, porque eu sei o quanto foi difícil furar essa bolha, né, de entrar no meio de uma galera que tem dinheiro, que tem oportunidade principalmente. Então, eu penso muito no legado que eu vou deixar para minha família, para os É. meus filhos não terem a dificuldade que eu tive de entrar nesse meio, para os meus netos, enfim, para tantas gerações que vierem da minha família aí para frente. Sim, acho que é sempre importante também a gente ter a humildade, né? Quando você fala, acho que tem um lado também de poder ter que usufruir, porque tem gente mesmo que junta muito dinheiro porque é muito pão duro, o cara não faz nada, não vive Uhum. praticamente, aí Sim, junta então, dinheiro aí não tem porque não graça. gasta. Exatamente. Aí acho que tem que usar um pouco, acho que tem que equilibrar um pouco as coisas, né? Mas também tem que usar com parcimônia, com humildade, acho que principalmente, né? Sem ficar ostentando, né? A gente não precisa ganhar dinheiro Exato. para ficar ostentando, acho que isso aí é uma Uhum. das coisas, enfim, mais feias, vai, que a gente pode ver aí Então, assim, acontecer.
Um dos meus lemas é sempre agradecer e celebrar. Então, eu sempre Perfeito. agradeço as pessoas que me condicionaram a chegar a determinada conquista. E eu celebro, cara, que é uma forma de agradecer também. Eu chamo os meus amigos, chamo os meus familiares. Então, eu sou sempre essas pessoas que me ajudam em tudo. Eu sempre dou uma forma de retribuir com essas pessoas. Inclusive, uma das despesas que eu mais tenho são com os meus amigos, entendeu? Mas, para mim, eu gasto isso com o maior prazer do mundo, cara. Porque Sim, se eu conquistasse tudo isso e, nossa, juntasse mais dinheiro e não comemorasse com ninguém, isso não teria o mínimo valor, cara. Então, sim. eu busco e luto e vou atrás das minhas conquistas para ver o sorriso dos meus amigos, dos meus familiares e principalmente para a gente poder celebrar depois. Claro, claro, claro. Não, acho que é importante a gente pensar no outro, a gente ser menos individualista, né? A gente tem que Exato. aprender a comemorar, mas a comemorar em equipe, né? Fazer parte de um todo aí, de uma coisa maior, porque senão, no fundo, a gente acaba ficando muito sozinho, muito triste, entra em depressão. Quantos casos a gente não tem aí de gente com muito dinheiro, mas que acaba entrando em Exato. depressão, não se sente bem emocionalmente? Isso também é uma coisa muito comum. Acho que ter amigos e família por perto é o que segura muitas vezes para que isso não aconteça também, né? Então, acho que isso daí é bem importante, né? Sem dúvida, Paulo. Tá. Então tá bom, Fred. Eu acho que, cara, puta, muito obrigado aí, viu, pelo espaço, aí, pela aula aí de humildade aí que você tem, né? De raça, de ter chegado aí onde você tá, num espaço relativamente curto de tempo e com o carisma aí que você tem, tá bom? Agradeço aí muito aí por ter conversado aí contigo, foi um imenso prazer aí. Espero que a gente possa fazer isso daí novamente aí no futuro. Com certeza, Paulo. Pô, foi um prazer, porque realmente eu vejo que tem muita gente jovem que me segue, né? Então é legal Sim, eu falar um pouco mais sério, né, em alguns momentos, para dar toque para essas pessoas, entendeu? sim. Como disse, eu tenho muitas referências na minha vida e sou o que sou graças a essas referências. Então, não tá sendo prepotente da minha parte, mas eu sei que algumas crianças, alguns jovens se inspiram em mim. Então, Não, sem que eu dúvida que possa se inspira. passar para esses jovens, para essas crianças, que a vida é legal, pô, você tem que curtir, tem que aproveitar, mas com responsabilidade, porque a gente sempre tem que pensar no nosso futuro. Então, agradeço a oportunidade aí também, foi muito legal o papo. Tá bom, fechado, Fred. E Brigadão, mandar viu? um abraço pro Rafa e pro Fernando Ah, também, sim, obviamente. Fernando e o Rafa aí, um abração aí para eles aí. Obrigado aí por tudo, aí, inclusive por te conhecer, né? Se não fosse por eles, não teria te conhecido aqui, velho. Fechado, espero que a gente se Valeu. conheça pessoalmente também. Sem dúvida, depois passar tudo isso a gente marca, tá Com bom? certeza, fechou. Valeu, valeu, Fred. Valeu, Obrigado, Paulo. Um pessoal. abraço, meu Boa querido. tarde aí a Valeu. todos. Valeu.